Bem, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma aula sobre CLP, né? A gente está um tempinho sem aula, mas é porque aquele período acabou na terça-feira e depois eu acabei recebendo a sugestão de eu não dar aula para vocês antes que fosse publicizado o plano de ensino em conjunto, né? E já aproveito para pedir desculpas pela postagem da aula agora praticamente noite. Eu estou gravando isso, são 5 horas da tarde, mas teve vários problemas hoje, né? Que acabou só me permitindo gravar agora, tá? Tô aqui me ensaiando para para começar faz um tempo, mas deu o primeiro problema com os gatos, aí agora outros barulhos aqui, o vizinho cortando grama, então são alguns problemas que a gente tem nessa nova modalidade de ensino, tá? E já digo de antemão, se vocês escutarem alguns barulhos no meio do vídeo, é por causa dela ali, ó, né? Eu desligo o filtro, mas ela tá frenética e ela tá batendo, se debatendo ali. Então acho que deu para ver, né? Uma tartaruga. Então ela fica bem do meu lado aqui, então ela fica se debatendo ali e, e fazendo bagunça na água, tá? Então já peço desculpas aí num possível barulho que vocês tenham aí, beleza? Então, na última aula, eu acabei passando para vocês pesquisarem um pouco sobre alguns assuntos, e agora a gente vai encaminhar um pouquinho mais em direção ao CLP, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar no CLP, né? Ele é um controlador, é como se ele fosse um computador. A gente já falou ele lá quando a gente estava iniciando a disciplina, e acredito que vocês tenham lido também a respeito de todo o processo de implementação do CLP aí na indústria, né? E vocês devem lembrar também da nossa aula lá, tá? Então ele é um cara que ele está responsável por controlar alguma planta, né? Por isso que vem o nome dele, controlador lógico programável. Lógico, por causa da lógica de programação, né? E programável porque eu consigo programar o que bem entender nele, tá? E quando eu falo em arquitetura do CLP, não está relacionado a casas, etc. Ele está relacionado ao o que é que tem dentro dele, né? O que é que ele é composto, tá? Então, basicamente, o CLP ele vai ter uma UCP, uma unidade central de processamento, né? Onde vai ser feito o processamento de todos os dados ali. Ele vai ter uma memória, né? Que a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, e entradas e saídas, né? Então, a gente vai destrinchar cada um desses pontos aí no decorrer da aula. O que é uma unidade central de processamento, né? Também chamada de CPU, né? Acho que esse nome fica mais claro para vocês, né? CPU de computador e tal, porque ele basicamente é um computador, tá? Ele é responsável pelo processamento de todas as informações existentes no controlador programável. Então, é esse cara que vai ser o cérebro do, do todo ali, né? É ele que vai captar as informações e processar essas informações, né? Nos dando alguma resposta. Ele é, como está descrito ali no próximo, é o centro nervoso do sistema. É ele que vai comandar todo o processo, né? Basicamente, ele é composto por um microprocessador ou um microcontrolador, tá? Ele recebe os sinais da entrada e executa as operações lógicas e aritméticas e atualiza as saídas. Então, basicamente, o paralelo que a gente pode fazer é que a CPU é o nosso cérebro, né? Se a gente pensar o cérebro, ele comanda todos os movimentos que a gente faz, né? Então, a CPU do meu CLP é o cérebro do CLP, tá? O que é a memória, né? Responsável pelo armazenamento de todas as informações necessárias ao funcionamento do CLP, né? É esse cara que vai guardar as informações, né? Como a mesma coisa de memória de um computador, tá? A gente pode ter duas memórias, dois tipos de memórias, né? O que a gente chama de memória de rascunho ou memória de dados, também conhecido como memória cache, né? Que é a memória que ela armazena dados que são recentes, né? São os dados da varredura. A gente, acho que
na aula passada eu até pedi para vocês verem o que seria a varredura, né? Então ele vai armazenar os dados depois de uma varredura para que ele possa utilizar esses dados posteriormente, tá? E eu tenho também a memória de usuário, memória do programa, que é onde vai ficar as informações relacionadas ao programa que está executando. É nessa parte da memória que vai ser guardado essas informações, tá bem? Entradas, né? Os pontos de entrada são aqueles através dos quais a UCP busca informações do processo comandado, né? Então, é lá que ele vai buscar essas informações, são como se fossem os meus sensores, são meus botões, né? É onde ele vai pegar as informações da planta industrial, né? Se eu tenho sensores na planta, esses sensores vão estar ligados a uma entrada do CLP, é dali que ele puxa essa informação, tá? As entradas elas podem ser digitais ou podem ser analógicas. As entradas digitais elas possuem dois estados, 0 ou 1. Vocês devem ter visto lá em eletrônica digital, né, com o professor Rony. E isso é representado de 0 a 24 volts normalmente, né? Ele consegue ver com essa diferença se eu estou no sinal baixo ou se estou no sinal alto, tá? Um exemplo, botão liga e desliga de uma bomba, chave de nível chave de nível de um tanque, né? Entradas analógicas, né? São entradas em que eu tenho uma gama de valores. Eu não tenho somente estado ligado e desligado. Eu tenho lá um sensor, por exemplo, um sensor de temperatura. Para cada temperatura, ele vai me dar uma resposta ali, né? E isso normalmente é feito através de sinais de tensão ou de corrente, através dos nossos transdutores, né? Então, o sensor, ele manda um sinal de tensão, um sinal de corrente. E aí é feita a transformação desse sinal elétrico para um sinal que a gente queira, né? Um sinal representando uma velocidade, uma temperatura, etc. As saídas são os sinais produzidos pelo CLP, né? Após ele receber as entradas e o programa rodar e ver o que é que ele tem que fazer, ele atualiza as saídas, ele vai executar uma função, vou mandar executar uma função, né? Da mesma forma, eu tenho saídas digitais e eu tenho saídas analógicas, tá? Nas saídas digitais, eu posso acender uma lâmpada, ligar um motor, por exemplo, né? Nas analógicas, elas podem ajustar a velocidade de rotação de motor, por exemplo, ou ajustar a válvula de abertura de algum processo, né? Então, aí a diferença, né? A lâmpada eu acendo ou desligo, né? Se eu quisesse nesse caso da lâmpada, eu quisesse mudar a luminosidade da lâmpada, aí eu teria que ter uma saída analógica para verificar essa diferença ali, tá? Então, a arquitetura básica, eu teria a UCP ou CPU aqui, né? Eu tenho entradas e tenho saídas. A memória está no meio, que é onde eu vou estar armazenando meus dados. E aqui eu tenho a fonte, que é quem vai fornecer energia para esses módulos para eles estarem ligados, né? A gente sempre faz a relação entre um CLP com nós mesmos, né? É como se o CLP fosse nossa cabeça, as entradas fossem nossos sensores e as saídas seriam nossos músculos, né? Por exemplo, vocês estão lá fazendo um ovo frito no café da manhã, né? Sei lá, porque é bom, né? E você vai lá e você encosta a mão na frigideira ali, tá? E quando você encosta a mão na frigideira, a tua pele, sei lá, os sensores, sei lá que diabo a gente tem na pele, ela vai sentir, as terminações vai sentir que você está colocando tua mão perto do fogo. E esse sinal vai ser mandado para a nossa cabeça e ele vai dizer, opa, ele está se queimando lá. Então ele vai mandar um sinal do nosso músculo retrair o corpo. Então é isso que seria o processamento como um todo ali, tá? Então o funcionamento do CLP, basicamente, ele vai ser um funcionamento cíclico, tá? E ele basicamente vai seguir esse fluxogramazinho bem bonitinho ali, tá? Ele vai ler as entradas, ele vai percorrer o programa que está estabelecido lá, a rotina que está estabelecido para ele, né? Ponto a ponto, ele segue uma estrutura bem certinha e daí ele atualiza as saídas conforme o que foi processado e ele volta para o início, lê as entradas, percorre o programa, atualiza as saídas e ele fica nesse ciclo
ciclo até que ele seja parado, tá? E o CLP, ele é linha após linha, tá? Ele vai lendo uma por uma, né? Ele não dá para você retornar ele, tá? No meio do programa. Ele sempre vai voltar para a primeira linha só depois que ele der uma volta inteira. Eu não consigo puxar de volta aquela linha, tá? E o funcionamento dele depende do tamanho do programa, tá? Quanto maior o programa, quanto maior a programação que eu inseri nele, mais tempo ele vai demorar para ler, né? Aí tem um exemplo, né? Se, por exemplo, um CLP ele tem a velocidade de ler 1000 instruções a cada 1 milissegundo, né? E o programa que eu coloquei lá, ele ser de 2.000 instruções, então ele vai levar 2 milissegundos para ler esse programa como um todo. Qual é o problema disso, né? O problema é que se eu tiver um pulso ali qualquer com a duração menor que 2 milissegundos, pode ser que ele passe desapercebido pelo programa, que é o que a gente não quer. Às vezes tem alguma informação ali que vai nos prejudicar ou prejudicar a nossa planta e ele passou muito rápido. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Características básicas, né? O que é o CLP? Alta integração entre hardware e software, né? O hardware é uma coisa física, software é o programa. Software aplicativo dependente do hardware, né? Todo, assim, da Schneider tem o software da Schneider, da Siemens tem o software da Siemens, né? Então um depende do outro, tá? O hardware é dedicado para esse fim, né? CPU, memória, I/O, comunicação, esse foi projetado para esse fim. O software utilizado para programação, esse é um problema do CLP, na verdade. Ele é um software proprietário fechado, né? Então, isso, como eu até mencionei antes, né? Se tu tem lá um CLP da Siemens, tu tem que programar ele com a Siemens, né? Tu tem que resolver isso com aquele programa. Se tu vai lá e compra para outro lugar da tua fábrica um CLP Schneider, aquele da Schneider tem que ser... tem que utilizar o software específico daquele lá também, tá? A execução é cíclica, ele sempre vai estar rodando ali o tempo todo. O sistema ele é em tempo real, eu posso estar trabalhando em tempo real, né? As informações que eu estou captando, então posso estar jogando, por exemplo, num sistema de supervisão, tá? Interface de entradas e saídas imunes a ruídos, né? Que é um problema que a gente tem com outros controladores, né? Ele consegue absorver isso aí. E ele tem o encapsulamento dele, a estrutura dele é específico para aplicações industriais. Então, eu posso inserir ele dentro de uma indústria, por exemplo, né? Eu não posso usar um computador igual esse notebook que eu estou utilizando aqui para gravar a aula, eu não posso colocar ele numa indústria, porque a indústria pode ter uma umidade maior, pode ter uma alta temperatura que o meu computador não vai suportar. Então, o meu CLP ele tem essa capacidade, tá? Aqui um outro diagrama de blocos, bem parecido com aquele outro, né? Tem uma unidade central de processamento. Aqui eu tenho as entradas, que aqui podem ser diversos contatos, né? E ele está ligado às saídas dos meus CLPs que vão acionar ou desacionar coisas do outro lado, tá? Aqui outro diagrama de blocos, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês depois, para vocês darem uma olhada também e servir como base para o estudo aí de vocês, tá? Fonte de alimentação, todo CLP precisa de uma fonte de alimentação associada, tá? A CPU, ela está conectada a essa fonte de alimentação, então sempre que eu tiver um CLP, eu tenho que ter uma fonte de alimentação, porque senão ele não funciona, tá? É igual qualquer equipamento eletrônico que a gente tem ali, sempre vem um equipamento eletrônico e uma fonte. A fonte converte a tensão da rede, né, que ali está 110 mais 127, 220 para 5, 12, 24 volts, conforme for cada CLP, tá? O CLP possui também uma bateria interna para manter informações gravadas em caso de falta de energia. Então, às vezes, faltou energia, mas ele não vai morrer, né? Ele não vai deixar de funcionar. O programa vai continuar lá, né? As informações vão estar gravadas lá para, de repente, depois você verificar o que é que aconteceu de problema, né? Quais são os tipos de CLPs, né? Basicamente, a gente tem dois tipos, né, que podem
que a gente vê no coisa, os compactos e os modulares, tá? A diferença entre esses caras, né, basicamente que o compacto é uma coisa só, né? Normalmente tu não vai conseguir agregar coisas a ele, conectar coisas a ele. Seria como se fosse um celular. Tu compra o celular lá, não tem mais o que fazer com o celular, tá? Então, eles são funcionais para pequenas aplicações, né? Mas pode ser que ele não atenda todas as tuas aplicações, porque pode ser que tu precise de mais entradas ou saídas, por exemplo, tá? Porque o número de entradas e saídas dele é fixo, tá? Normalmente ele é mais barato do que os modulares, ah, então ele para aplicações pequenas ele é o melhor, o mais indicado, tá? Agora a gente vai ver alguns exemplos, né? Esse da Rockwell, o Micrologix, tá? Você vê que ele é pequenininho, né? Aqui em cima a gente pode perceber, aqui seriam entradas e saídas dele, onde a gente vai conectar esses caras aqui, né? Seja chegando o valor da minha entrada ou saindo para quem eu queira acionar, né? E aqui é a carinha dele lá, certo? Aqui o logo da Siemens, vocês vão ver que eles são bem parecidos, tá? Até parece que um copiou do outro, se é que não, né? O da Altus aqui, também um pouco parecido. Da GE, né? A GE tá um pouco cada vez menos utilizado, mas ainda existe. Da Telemecanique, que hoje é a Schneider, né? Também bem parecido. E os CLPs modulares, pessoal, ele é interessante, né? Diferente do compacto, porque eu vou comprando para cada coisa que eu quero, eu vou inserindo novos módulos, né? Para quem já abriu um computador daqueles de mesa, vocês podem ver que tem vários lugares para eu encaixar, tem vários slots para eu encaixar outras placas. O modular ele tem essa vantagem, eu posso ir encaixando blocos, né, que eu posso estar agregando na minha aplicação, né? Então, para aplicações maiores e mais complexas, que exigem mais entradas e mais saídas, né, esse cara é o ideal, porque aí eu consigo ir agregando entradas e saídas a ele e fazendo N aplicações que eu desejo fazer com aquele cara, tá bem? Então, alguns exemplos dele, né? O da Allen Bradley e Rockwell, né? Então, a gente pode ver aqui a fonte, aqui estão os diversos módulos. Cada carinha horizontal desse aqui é um módulo e tem uma certa função, tá? Normalmente, o primeiro à esquerda é a fonte e o segundo logo na sequência é a CPU. E os demais aí vai ter módulo de entrada e saída, módulo de comunicação, tá? Então, vão ter vários ali, certo? O que a gente vai trabalhar presencialmente é o da Siemens, que eu acho que tem algumas fotos aqui, ó. O próximo é da Siemens 7400. Então a gente tem lá, ó, tá vendo? Cada um são módulos aqui que a gente tem, né? Aqui são placas de entradas e saídas que a gente tem, tá? Esse é o S7400, o que a gente vai estar trabalhando lá é o S7200, salvo engano, tá? É o que nós temos lá, é da mesma família, né, de CLP, só que um pouco mais atual, certo? Aqui o S7300, né, também da mesma família. Outra foto do S7300, aqui a única diferença é que ele colocou umas explicações do que é cada uma dessas luzinhas aqui, desses LEDs, o que é que eles estão indicando, tá? CLP modulares. Esse aqui tá aqui, pessoal, porque não sei se vocês lembram daquela nossa primeira aula, desse cara chamado Modicon. Esse Modicon foi o primeiro CLP que existiu lá, que eles inventaram lá atrás, tá? Então esse cara aqui é bem importante, até hoje ele é vendido, tá? Ele é, até quando eu estagiei na Schneider, a gente fez uma aplicação em um sistema de geração com ele, tá? Coisa. Daqui outro da Allen Bradley, né? Aqui a gente tem ele juntinho, né? E aqui a gente tem os módulos de entrada e saída em separados, né? Aqui um exemplo de montagem, né? Ele num painel, por exemplo, né?
E esses módulos, pessoal, eles não são encaixados um no outro, ele tem um rack, né, um chassi onde eu vou encaixando esse cara, o similar à placa-mãe do computador que a gente conhece, né? Que aí eu vou conectando esse cara, tá? Aqui, ó, o que eu tava falando, esse cara aqui, ó, sem os cartões instalados, esse cara aqui que é o meu chassi, tá? E aqui tá o CLP já instalado, né? E aqui ele, de novo, um outro exemplo no painel. Então, alguns dos principais fabricantes, né? Altos, Rockwell, Siemens, GE, Schneider, WEG. Os mais conhecidos hoje em dia, o que mais utiliza, sem sombra de dúvida, é a Siemens, né? A Siemens domina o mercado grande, assim. A grande maioria é Siemens. Schneider tem bastante, tá? Schneider tem bastante aplicações, também é bem atuante no mercado. A gente tem alguns CLPs Schneider também ali no IFC que a gente vai poder trabalhar, tá? E o da VEG também. Da VEG também tem algumas aplicações de CLP interessantes, tá? Algumas aplicações aí, então, vai desde a indústria automobilística até geração de energia, proteção de sistemas elétricos, né? Enfim, tem diversas coisas. O que precisar ser controlado, o CLP pode controlar, tá? Basicamente. E com relação ao software, pessoal, que eu já falei para vocês, cada fabricante tem um. Às vezes, não só um por fabricante, mas para cada CLP, às vezes tem, né? Eu, quando estagiei, não sei como está hoje lá, mas acredito que esteja no mesmo sistema. Quando eu trabalhei na Schneider, eu trabalhei com 3 softwares diferentes, né, de programação de CLPs, né? Porque a Schneider ela tem muito a questão de comprar pequenas empresas. Então eles compravam essas pequenas empresas, agregavam o produto da pequena empresa e mantinha aquele software, né? Então tem esse probleminha, tá? Mas apesar de cada software ser diferente, as linguagens de programação, elas são praticamente as mesmas, tá? Pode ser que de um software para o outro você tenha que fazer uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos na hora de programar. Mas a lógica de programação é a mesma, tá? Aqui tem 5 tipos de linguagens padronizadas, tá? Que são utilizados para programação de CLPs, tá? A ladder, que é a lógica de relé, ou ladder diagram, né? Que é o LD. Esse cara aqui é o mais utilizado, sem sombra de dúvida, tá? Por causa da similaridade que ele tem com a lógica de relés lá de comandos elétricos. Então o pessoal ficou mais familiarizado, gostou um pouco mais, tá? Ah, além da linguagem ladder, eu tenho a de bloco de funções, tá? Diagrama bloco de funções. Eu tenho também o Graph7, que isso aqui foi introduzido pela Schneider, tá? Que ela é uma linguagem que a gente vai falar um pouco mais para frente da disciplina, depois da gente trabalhar com o ladder, tá? Tem o texto estruturado, que ela é bem parecido com a linguagem C de programação. Eu acredito que vocês vão ver linguagem C somente no terceiro ano. E tem o lista de instruções, né, que também é uma programação escrita, né, só que eu tenho instruções que ele deve seguir, tá? Basicamente, essas 3 primeiras linguagens de produção, elas são mais gráficas, né? Eu olho para o gráfico e é como se eu tivesse desenhos, né? São blocos, são representações, né? E eu consigo visualizar aquilo de forma de desenho, tá? Esses outros dois é igual tu olhar para um livro, né? Só tem escrita, não tem nenhum desenho e tal. E por isso que esses 3 primeiros aqui foram escolhidos, né? Eles são os que são mais utilizados, são essas 3 aqui, tá? Então, falando disso, aí seria o que a gente tem para falar hoje, tá? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando, entrando um pouco mais sobre as linguagens de programação, quem sabe até já programar um pouquinho, tá? E para a próxima aula eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre essas cinco linguagens de programação, tá?
Por quê? Para que vocês já cheguem com algum tato para essa aula, tá? Então, basicamente, para a aula, vocês vão ter que fazer ali, dar um descritivo, fazer um descritivo sobre cada uma desses casos. Não precisa citar exemplo e tal, mas seria interessante, de repente, conseguir expressar a diferença que tem entre cada um desses caras. Beleza? Então, espero que tenha ficado tranquilo, espero que a tartaruga não tenha atrapalhado muito vocês, ela está lá para trás agora, tá? Ah, e mais uma vez eu peço desculpas por estar mandando somente agora a aula, tá? Beleza? Um grande abraço